Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim olhando o mercado do boi, que nos últimos dias, nessa última semana principalmente, deu uma esfriada importante aí, principalmente naquele ritmo de alta de preços que a gente verificava diariamente, às vezes até correções 2, 3 vezes ao dia acontecendo. Isso deu uma esfriada. Vamos ver o que está acontecendo agora, quais são as alegações dos frigoríficos e se essas alegações procedem. E quem nos ajuda nessa análise é o Douglas Coelho, direto lá da Radar Investimentos. Seja bem-vindo, viu, Douglas? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Eu estou falando em uma esfriada do mercado, mas ainda assim com preços bons para arroba, né, Douglas? Parou aquele ritmo de crescimento dos preços, né? Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Bom, pois é, acho que desde o final da semana passada a indústria tem tentado, né, frear os preços da arroba. Realmente o 230 é um ponto fora da curva, né, os preços esticaram bastante. E de lá para cá a indústria tem feito ofertas de compra em valores menores, né. O ritmo de compra ainda continua bem pequeno, né? É difícil pensar que um pecuarista que vendeu um boi em 220 vai entregar um boi a R$200, né? R$20 em poucos dias, mas é isso que a indústria está tentando fazer sim. Hoje a gente vê preços de balcão aqui em São Paulo que giram ao redor de 210 até 220, né? Mais próximo dessa banda inferior. Agora, qual é a alegação aí dos frigoríficos para essa redução, ou pelo menos para esse esfriamento aí da demanda deles? Bom, a indústria diz que as escalas alongaram bastante, né, que conseguiram cumprir as programações dos próximos dias e que a demanda interna também arrefeceu em relação aos dias anteriores, né. Mas as escalas alongaram mesmo, Douglas? O que a gente vê aqui, Alexandre, é uma necessidade para cumprir as programações entre os dias 11 e 13, né, desde a quarta-feira da próxima semana até 13, que é a sexta-feira da próxima semana. Existem alguns casos assim, de frigoríficos que têm grandes contratos com parceiros, né, com confinadores, e esses conseguem até trabalhar um pouco melhor os abates de dezembro. Mas, a grosso modo, olhando pequenos, médios e grandes, né, colocando todo mundo numa cesta, seria para cumprir as operações mesmo entre o dia 11 e o 13 de dezembro agora. Tem uma semana aí de escalas, mas isso é uma ampliação do quadro que a gente via anteriormente? Quando a gente olha para a dinâmica das escalas, Alexander, não houve grandes alterações, né? Até o dia 27 de novembro passava por um período crítico, né? Até quarta-feira da semana passada a corda tinha esticado bastante, a indústria estava comprando praticamente da mão para a boca. E aí, a partir do dia 29, dia 2, a gente começa a ver um ligeiro alívio, né? Desses 2,65 dias úteis foi para 3,2, hoje em 3,3, né? É um ligeiro alívio. Esse 2,5 é o quê? Escala? Tamanho de escala? Dias? Isso, dias úteis de escala, dias úteis de escala. Tá. Aumentou então, mas nada muito significativo, né? Nada que justifique da noite para o dia uma queda de R$20 na arroba, Douglas? Olhando especificamente para isso, né? Isso, claro que isso não explica o quadro todo, mas a indústria está tentando sim abaixar os preços, né? Acho que do mesmo jeito que exagerou para cima, ela está tentando meio que exagerar, fazer o papel dela, né? Ela compra matéria-prima, né? O intuito dela é comprar essa matéria-prima o mais barato possível. É um ponto de atenção, acho que vale tanto não só para a indústria que está nesse mercado, né? Mas para os pecuaristas colocarem a euforia de lado, né? E pensar um pouco mais nas margens, nos preços de reposição que se eles venderem esses animais, quanto que eles vão comprar, né? O preço da carne nos últimos dias também, né? E sair um pouco dessa euforia. Do mesmo jeito que foi dias eufóricos para cima, a gente está tendo dias eufóricos para baixo agora também. Agora, nesses valores, nesses novos patamares, estão tendo negócios efetivamente? O volume é pequeno, né? Quando a gente olha para uma escala que vinha se arrastando aí desde o dia 10, 11 de novembro, né, nos níveis críticos, né, a gente acreditava que o pecuarista estava soltando, né, vendendo compassadamente, né. Houve sim um ligeiro aumento das escalas,
mas é possível acreditar que esse momento compassado ainda de venda ainda existe, né? A gente está chegando em dezembro agora, é claro que o pico do confinamento fica ao redor de outubro e novembro, mas existe um volume residual que deve ser vendido sim nos próximos dias. Mas qual é a análise que vocês fazem do mercado nos próximos dias? Tem fôlego para voltar a subir ou a pressão negativa tende a continuar, Douglas? Cravar um ponto, né, um preço, é muito categórico, como a gente até havia dito antes. Mas o mercado está tentando buscar o equilíbrio. Exagerou para cima, pode estar exagerando para baixo agora. É natural da indústria tentar pressionar os preços, né? Mas o pecuarista tem que fazer a conta dele também. Ele tem que ver se ele aceita vender abaixo de 210, 205, sendo que ele já havia vendido a 220, 230 há 1 ou 2 semanas, né? Pensar bem se os fatores que levaram isso mudou, né? Se a China vai deixar de comprar, se o mercado interno vai deixar de fazer seu churrasco de final de ano, né? A gente está entrando em dezembro ainda, acredito que as festas, a movimentação ainda deve chamar alguma coisa no varejo em relação ao consumo, né? E deixar a euforia de lado, pensando, né, em se manter na atividade, vender um preço que faça sentido na remuneração, né, e continuar na atividade. Hoje nossa referência aqui gira ao redor de 215, né, mas lembrando que tem balcão de indústria até 210, 208 aí. Tá. Agora, o que a gente, como é que a gente vê esse novo patamar de preço? Ainda é um patamar que atrai o produtor, atrai o pecuarista. Ele só está assustado com a rapidez com que o preço caiu, certo? O patamar de preço, você diz o que? O Exalc de ontem, o 219? O 215, enfim, que é a referência hoje que você citou. Sim, 215 seria, acredito que a conta fecha bem para o pecuarista, né, para a indústria também, quando a gente olha o diferencial boi e carne, um preço de 215 com a carne no atual patamar também faz sentido economicamente. Qual que é a conta que você faz aí nesse caso do diferencial e o que significa isso na prática? Uhum. Bom, a indústria ela tem suas peculiaridades em relação à região e também ao mercado, né, ao nicho que ela atua. Mas, a grosso modo, olhando os preços do broadcast, né, divulgados do CPE, divulgados pelo broadcast, a gente coloca o preço da carne no atacado, que é vendido no mercado interno, contra a arroba, né, como se fosse voltando o preço dessa carne para o boi, né, para ter um diferencial entre o boi e a carne. E esse diferencial, desde o dia 19, vamos colocar do dia 18 do 11 até 3 do 12, disparou, né? Ele saiu aí de 7,2 em 18 do 11 para ontem 21,3, né? Então é uma diferença grande. E, geralmente a indústria ela tem margens estreitas, né? A indústria frigorífica é um negócio de margens estreitas. Então, mesmo com a alta da arroba, né? E, considerando até os 219,45, que houve uma queda de R$8 do CPEA ontem, a margem do mercado interno ainda é relativamente boa, né? A indústria está passando por um momento, se a gente for colocar esse último período aí, do dia 8 de novembro até 3 do 12, 3 de dezembro, que ela nunca passou nos últimos anos, né? Mesmo com a alta do boi, a alta da carne remunerou bastante. Então, a gente pode ficar até otimista assim, com as margens da indústria no último trimestre de 2019. Só para a gente entender e fazer essa comparação, 21,3 é um bom índice aí, Douglas? A gente, olhando que historicamente, praticamente não teve valores nesse nível, então muito fora da curva também. É um recorde histórico aí. Exato, tá bem firme. Muito acima de uma margem comum que é um pouco mais estreita, né? Lembrando que o frigorífico precisa vender couro, sebo, subprodutos, né? Para agregar a receita dele e ter uma margem aceitável no mercado interno. Só com essa carne se a gente for colocar uma referência de 16,05 e um boi de 219,45, daria esse 21. É bem esticado, é um número bem acima. Bom, vamos então explicar direitinho o que é esse diferencial. Na verdade, é o que o frigorífico consegue com a venda da carne na hora de comprar o boi dele, certo? A capacidade... Simples, uma comparação simples. Desculpa, pode que traz uma referência, né?
que traz uma referência. É a gente pegar o valor da carcaça que é vendida aqui, né, e trazer para mais próximo ao preço da matéria-prima, né, que é o boi gordo, para a gente ter uma noção qual que é esse diferencial, o boi carne, né? Se ela está vendendo uma matéria-prima muito cara, muito barata, se ela está pagando uma matéria-prima, se ela está vendendo um produto muito caro, muito barato, se ela está pagando uma matéria-prima muito cara, muito barata, né? E aí quando esse diferencial estica, como aconteceu agora do dia 8 até o dia 3 de dezembro, né? Na teoria indica melhores margens, né? Indica que a margem da indústria esticou bastante também. Ela teve um aumento da margem que ela teria aqui no mercado interno nesses 30 dias, nesses 20 dias. Então, olhando um pouquinho mais atrás, num passado não muito longe, né? Para o frigorífico ter lucro com a carne bovina, ele precisava adicionar aí o que ele ganha com o miúdo, com o couro, com a venda do chifre, enfim, com subprodutos, certo? De 3 anos para cá, exato, a carne começou a dar margem positiva, sem a necessidade dos subprodutos para garantir a margem positiva para a indústria. Mas essa margem dos últimos 3 anos, apesar de positiva, era muito pequena, na casa dos 2%, 3%. Nesses últimos dias que você colocou aí, ela aumentou de 7,2% para 21%. É isso, Douglas? É essa conta que faz? Não diria em porcentagem, porque é um diferencial. Pontos, né? Vamos colocar em pontos, então. Isso, mas em resumo, seria isso mesmo, né? Qual que seria, em resumo, para a gente meio que amarrar essa história? A indústria frigorífica ela tem margens apertadas, ela necessita, sim, vender os produtos, o couro, o sebo, da exportação também, os que estão exportando conseguem um preço relativamente maior e aí até conseguem sair um pouco dessa questão do mercado interno, mas sim, olhando principalmente até para outubro de 2018, para novembro de 2018, a margem era bem mais apertada do que a gente vê hoje, né? E aí, de 8 de novembro desse ano até o momento, a margem deu um salto relevante. Isso chama bastante atenção. Isso implica no poder de compra, de pagar mais também pela arroba, né? Exato, né? Ela consegue sim pagar um pouco mais para ter a matéria-prima, né? Se houver necessidade. Agora, se não houver necessidade, ela tiver alguma escala já preparada, já tiver com algum a matéria-prima garantida, né? Ela vai tentar trazer mais próximo a dinâmica de mercado, né? Pagar o mais barato que ela pode. E vai aproveitar o momento de ganhos também, o que faz sentido, né? Exato. Reduzindo o preço agora, ela mantém essa margem em níveis históricos altos. Muito bem. Bom, ou seja, capacidade para pagar mais pela arroba, aparentemente as indústrias têm nesse momento, mas em relação aí a dinâmica daqui para frente, Douglas, o que a gente vai encontrar? A oferta já vai começar a aparecer de novo e isso vai ajudar a pressionar ainda mais essa cotação ou ainda não? Esquecendo toda a questão de mercado, né, de tal frigorífico reduzir um balcão, agora eu estou fora das compras, agora eu não faço mais, qual seria a dinâmica de oferta e demanda olhando friamente? Né? A oferta de confinamento tende a reduzir, sim, já nos próximos dias. Dizer que ela é idêntica ou igual do começo de outubro ou começo de novembro não é verdade, né? Acho que o pecuarista que faz conta, principalmente os mais tecnificados, né, que tem tudo na ponta do lápis, sabe que aquela venda vai trazer tal retorno, eles fizeram parte disso, e aí o confinamento sim deve reduzir nas próximas semanas. Então a oferta de animais confinados deve ficar um pouco mais restrita. Agora, a gente depende também do animal de pasto para essa arroba ganhar alguma atração para baixo, né? O que não aconteceu ainda. O animal de pasto, a grosso modo, né, ainda não está pronto. A gente vê chuvas que ficaram abaixo da média normal em novembro, em outubro, né? Isso pode atrasar um pouco os animais de safra. Então a gente acredita que a safra pode ganhar mais corpo a partir de meados de janeiro, que está final de janeiro, né? Então essa é a nossa visão em relação à oferta. Em relação à demanda, outubro a gente teve, olhando para a demanda externa, uma alteração do NDIC, né? Ela subiu
o recorde que a gente tinha de 160 mil para 170 mil toneladas e subiu também o número para novembro para 155 mil toneladas. Isso reforça o otimismo em relação à demanda externa. Possivelmente o número de dezembro deve ser menor que o de outubro, né? 170 mil toneladas é um número muito firme, mas deve ser um número relativamente bom também, olhando para a demanda externa. E para o consumo interno, aí é que a gente pode esperar alguma coisa mais relevante, né? Nas festas de final de ano, nos feriados, né? Tudo isso ajuda a puxar um pouco mais o consumo. Num cenário de oferta ainda restrita, com uma demanda contínua aí, a gente pode entender que os preços, no mínimo, seguem firmes, certo? Sim, é possível dizer que sim. Muita calma nessa hora, para todo mundo que trabalha no mercado físico, né, para driblar de alguma informação ou outra e sair da euforia, né, fazer os negócios de acordo com a dinâmica de mercado, né, seu custo de produção, o que aconteceu nos últimos dias, né, tentar entender uma leitura, né, mais fria e sair um pouco da questão de boato, questão de pressão mesmo, que é natural, né? Acho que o mercado, do mesmo jeito que exagerou para cima, nos 230, vai ter 240, vai ter 250, também está exagerando para baixo, pode exagerar para baixo. Muito bem. Bela análise, Douglas Coelho, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Douglas. Eu que agradeço pela oportunidade, Alexandre. Conte conosco, um forte abraço. Valeu, abraço, Douglas. Tá aí o Douglas Coelho, direto da Radar Investimentos, fazendo as contas aqui com a gente, mostrando que a situação da indústria não é tão ruim, não. Pelo contrário, a margem aí dos frigoríficos está no nível recorde quando você faz esse diferencial boi e a carne, né? O quanto que a carne remunera para fazer essa troca pelo boi gordo. E isso dá aí, segundo o Douglas, um fôlego para que os preços da arroba possam se elevar. Mas, claro, para que isso aconteça, precisa ter aí uma condição de mercado favorável para isso, senão, enquanto isso, o frigorífico fica aí embolsando essa margem elevada e tentando fazer a função dele, que é reduzir o custo de compra da matéria-prima, no caso, pressionando aí a arroba. Então, a gente tem uma condição ainda de possibilidade aí de manutenção do movimento de alta, mas isso depende dessa relação, desse equilíbrio entre oferta e demanda, que deve ser monitorado nas próximas semanas, principalmente. Vamos aos números, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na B3. Na verdade, a B3 ainda não está encerrada, não. Dezembro, R$ 204, caiu bem o vencimento de dezembro, 2,3%. O janeiro, R$ 197,50, já perdendo, portanto, o patamar dos R$ 200, uma queda de 1,23%. O fevereiro, R$ 194,00, também longe já dos R$ 200, queda de 0,56%. E o março de 2020, R$ 193,00, recuo de 0,69%. O indicador Esalq B3, medido pelo CPE, fechou o dia de ontem a R$ 219,45, com uma forte queda aí de 3,67%. São os números do mercado, portanto, a gente fica aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.